Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de boas práticas na manipulação de alimentos. Sem mais, vamos ao nosso conteúdo do dia. No nosso conteúdo do dia, crescimento dos micro-organismos e suas habilidades. Os micro-organismos possuem diversas habilidades, entre elas a capacidade de multiplicação rápida, é um rápido crescimento microbiano. A multiplicação ocorre da seguinte forma: nós temos uma célula, a célula de origem, denominada célula-mãe, que sofre ali divisões intracelular de seu material genético, de todas as suas organelas. Todo o seu mecanismo celular ele é dividido em dois. Assim, nós temos a célula com um tamanho maior, o aumento do tamanho celular. Logo após, nós temos então a divisão em duas células, uma célula dando origem a duas células. No decorrer do tempo, nós temos aqui vários eventos que ocorrem dentro da célula, e esse tempo é denominado tempo de geração, onde uma célula dá origem a duas novas células. Esse tempo de geração varia entre as espécies de bactérias, desde 10 minutos até dias de tempo de geração. Nosso outro esquema, para ficar mais claro, nós temos aqui uma célula dando origem a duas novas células, num tempo aqui de geração de 10 minutos, por exemplo. Depois, passado mais 10 minutos, nós temos aqui 4 células, e estas se dividem em 10 minutos para formar 8 células. Com esse tempo de geração de 10 minutos, uma célula pode originar em 1 hora 64 novas células, e em 4 horas pode originar aproximadamente 16 milhões de novas células, no caso de novas bactérias, em apenas 4 horas. Então, um alimento fora das condições de armazenamento de uma temperatura média, naquela zona de perigo entre 5 e 60 graus, se o alimento ficar nessa faixa de temperatura, as bactérias têm ali as condições, os nutrientes, a umidade para poder ali crescer e se desenvolver. Fatores de condição de crescimento. Vimos no último vídeo os fatores de condição de crescimento. Só para relembrar, nós temos o oxigênio, os nutrientes, a água e a temperatura, fatores ali que limitam o crescimento microbiano. A temperatura está em destaque aqui porque é um fator onde o manipulador ele consegue controlar. Ele consegue controlar a temperatura, dando aí mais vida útil ao alimento. Se o alimento está nessa faixa, nesta zona de perigo, ele não vai ter uma vida útil muito longa. Quando o alimento é resfriado numa geladeira, num refrigerador, numa temperatura abaixo de 5 graus, esse alimento dura mais tempo, porque as bactérias não desaceleram o seu crescimento, não tem um tempo de geração muito curto, então demoram para crescer. Se você abaixar mais a temperatura ainda, colocar esse alimento num congelador, numa temperatura de menos 10 graus Celsius, menos 15 graus, nós temos ali um tempo de validade maior desse alimento, porque as bactérias param de crescer. O oposto das temperaturas também é válido lembrar. Acima de 60 graus Celsius, nós temos ali um impedimento no crescimento microbiano. Acima dessa temperatura, por volta de 70 graus Celsius, nós temos a eliminação de bactérias. Então, a temperatura ela é um fator importantíssimo, é um fator em que o manipulador no serviço de alimentação, ele pode controlar e variar ali no armazenamento, no cozimento do alimento. Outras habilidades importantes, endósporos e endotoxinas. Começando pelos endósporos. Os endósporos são formas resistentes de algumas bactérias, as bactérias esporuladas.
elas produzem essa forma resistente para que quando em ambientes extremos ou ambientes adversos a ela, que ela não goste, como uma temperatura alta, ela possa sobreviver. Toda a forma vegetativa daquela bactéria vai acabar morrendo, mas os endósporos, como se fossem sementes, vão sobreviver àquela temperatura. E quando a temperatura abaixar e ter um ambiente ali propício à bactéria, esse esporo ele vai germinar, dando origem a novas células bacterianas. Um exemplo disso é o arroz. O arroz nós cozinhamos, né? Depois de ferver a água, as bactérias acabam morrendo, mas os endósporos continuam ali. Ao servir esse arroz numa mesa sem uma temperatura ideal, numa temperatura ambiente, esses esporos vão germinar e dar origem ali a várias células. Ao decorrer do tempo, essas células bacterianas vão se multiplicar e acabar contaminando o seu alimento. Por isso, o arroz, depois de pronto, deve ser servido ali numa temperatura ideal, ser mantido ali no fogo ou a banho-maria e logo após ir para o refrigerador. Outra forma importante são as toxinas. Logo aqui do lado, nós temos as toxinas. As toxinas são substâncias produzidas principalmente por fungos, né? São metabólitos produzidos pelo metabolismo do próprio organismo. São substâncias que ela produz naturalmente, que pode sim contaminar o alimento. Essas toxinas elas são resistentes à temperatura, também, assim como os esporos. Então, para eliminar, é difícil eliminar essas toxinas. Então, a prevenção é o simples controle do crescimento das bactérias, é controlar para que elas não cresçam, é manusear o alimento de forma adequada para não ter o crescimento dos micro-organismos, para que não possam produzir ali os esporos e também as toxinas. Pessoal, obrigado por assistir essa aula. Vejo vocês na nossa próxima videoaula do nosso curso. Um abraço a todos e até a próxima.